terceira vez que eu sou pastor lá. Fui pastor de 87 a 91, pastor titular. Depois de 2002 a 2003, pastor titular. E agora eu fui como pastor auxiliar do reverendo Cláudio, que é meu filho na fé. Se converteu comigo, batizei, casei, mandei para o seminário, consagrei pastor, então beleza. E agora ele é o chefe do E senhor. é meu chefe, é. Olha só que coisa boa. Isso é uma benção, né? E o senhor está dando aula no seminário? O senhor está... Não. Essa parte da minha vida de docência nas instituições, isso eu encerrei já faz uns 5 anos, mais ou menos. Entendo. O senhor tem dado aula nem no Jumper, em São Paulo? Não. Mauro mais você deve ficar no pé do senhor, né? Ele, de vez em quando ele fala para dar uma matéria avulsa lá, mas a gente tem que saber a hora de parar. O senhor só não pode parar aqui. Não, enquanto só tiver piqui uma vez por semana, estou vindo aqui. Ai. Muito bem. Eu tenho aqui várias perguntas. E eu tentei... Elas estão divididas em áreas: atualidade, família, teologia, vida cristã. E eu vou tentar levar misturado, porque são várias. Então eu vou pegando uma daqui, outra dali, a gente vai fazendo. Algumas eu vou emendar em cima da outra, para a gente poder ver o que a gente consegue cobrir nesse tempo que nós temos aqui, que é por volta de 1 hora. Eu vou começar com uma pergunta, e ela é um tanto aberta, mas é uma questão que preocupa às vezes as pessoas, que às vezes tem pais que são descrentes. Como que um cristão, como é que ele honra? Como é que ele faz para honrar? E a pessoa fala assim, como honrar e lidar? Como essa lida com pais ímpios e descrentes, que às vezes não entende, que às vezes se contrapõe. É uma linha muito tênue e depende muito também de cada caso. Porque se é um jovem que depende dos pais financeiramente, está na casa dos pais, ele tem que andar de acordo com as regras da casa. Né? Se ele já tem a sua independência, então o relacionamento com o pai e a mãe já é um pouco diferente. Mas eu creio que ele deveria tentar achar um equilíbrio entre honrar e respeitar e, ao mesmo tempo, dar testemunho do Evangelho pela sua vida. As posições que toma, as decisões que faz, tudo de acordo com a palavra de Deus, mesmo tendo que contrariar os pais. Aí é que é o problema. Se ele está debaixo da autoridade dos pais, tipo assim, ele mora com os pais, e os pais dizem, você não vai domingo para a igreja, nós não queremos que você vá. Então, ele tem que, eu acho que ele deve se submeter. Ele tem a opção de assistir cultos, não é a mesma coisa, mas ele tem a opção de assistir cultos pela internet. E não é um mandamento do tipo assim, dos 10 mandamentos, né? A gente deve ir à igreja o máximo que a gente puder, mas há ocasiões em que a gente não pode e não necessariamente isso vai ser pecado. Então, numa situação como essa, ele teria que se submeter. Por isso que eu disse, vai depender do caso. Se ele mora na casa dos pais, é uma coisa. Se ele é independente dos pais, então aí ele já tem mais uma certa autonomia para discordar e para não atender aquilo que o pai e a mãe estão mandando. Tem essa questão também que Deus controla as circunstâncias da vida, da nossa vida, né, reverendo? Sim, ele tem que confiar nisso, né? Nós temos que confiar nisso aí. Existem casos de pais descrentes que se converteram pelo testemunho dos filhos. Lá em Recife, de vez em quando a gente encontra um caso desse, né? A pessoa começou a ir à igreja e um belo dia apareceu com os pais lá, dizendo, olha, queria apresentar meus pais, eu comecei a falar, eles escutaram um sermão, vieram tão interessados. Vários casos aconteceram dessa forma. É não desistir. Permanecer fiel ali. Isso aí.
Reverendo, e ainda pensando dentro da família, hoje a gente vê uma idolatria, uma filholatria, onde o filho se torna um ídolo, né? E a pessoa quer entender, como é que eu sei que eu estou fazendo do meu filho um ídolo na minha vida? Certo. Que isso é possível, Jesus demonstrou quando ele disse: quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Ele também disse, né, pai, mãe, irmão, irmã. Ou seja, quem ama qualquer pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. Então, por conta da proximidade, da relação de sangue, é muito fácil a gente pegar um ente querido, um familiar, e colocar no lugar de Cristo. E como é que a gente sabe que a gente está fazendo isso? Quando a gente prefere agradar o filho do que agradar Cristo em determinadas situações. Então, o filho quer alguma coisa que vê os coleguinhas fazendo e tendo. Você sabe que aquilo está errado, mas para você não contrariar seu filho, você deixa ele fazer aquilo. Então, você está fazendo dele o seu Deus, está prestando a ele a obediência, quando a sua obediência devia ser a Cristo. Mais uma vez, isso aí tem casos e casos, né? Precisa ter muita sabedoria para não exigir do filho alguma coisa que Deus não está exigindo, porque às vezes acontece isso, os pais colocam uma carga sobre o filho que vai além daquilo que a palavra de Deus exige. É por isso que está escrito, né, que os pais devem ter cuidado para não provocar a ira dos filhos, não irritar os filhos, né, que seria exatamente cobrar e exigir deles coisas que a palavra de Deus não comanda. Mas, no geral, a gente sabe que um filho virou um ídolo quando a gente prefere agradar o filho do que agradar a Deus em questões do dia a dia, em alguma questão ética que é muito clara. Aí é evidente que o menino já tomou o lugar de Deus no coração. E uma pergunta que me veio enquanto o senhor falava isso, a gente vê muito essa questão de obediência. Às vezes o pai pede uma obediência de uma coisa que naturalmente o filho deveria obedecer, e ele não obedece, e aí ele dá birra, aí para não contrariá-lo, eu paro de exigir aquilo que eu estava pedindo. Seria isso também uma forma? Também. Os meninos sabem muito bem como chantagear os pais hoje em dia, né? Eles sabem fazer Sabe? chantagem desde cedo. Eles começam no berço ainda, né? A chantagear. E ruim é quando os pais aceitam, né? Aham. Então, o certo seria não dar nada ao filho quando está, ou a filha, quando está evidente que a criança está querendo ganhar pela chantagem. Ela fica emburrada, ela, né, chateada, não sei o quê, e aí o pai ou a mãe acaba cedendo, né? Mas não deveria, é um desserviço, porque está ensinando a criança que ela pode ter o que ela quiser se ela agir daquela maneira. A gente ensina o tempo todo, né? Ou de uma forma ou de outra, né? É isso aí. E uma última pergunta ainda dentro desse tema, e a gente vai mudar para... Tem muitas perguntas legais sobre família que eu gostaria de fazer todas, mas vamos caminhar um pouco. Essa daqui é bem atual porque uma sociedade em que os pets são tão... né? E a gente até sorteou um pet aqui, acho que essa semana, né? Nem lembro quem ganhou um petzinho, só que ele era de plástico. Então, quando ele amola muito, o senhor para de dar cordas, ele está bem. Mas o que dizer de uma sociedade cristã que troca filhos por pets? A minha vida toda, a minha família sempre teve cachorro e gato. Aham. Aliás, é mais cachorro do que gato. Mas não a expensa, a custa dos filhos, né? Aham. Então, por exemplo, meus pais, nós éramos 5 crianças, éramos 5 filhos, e tinha pelo menos 2 cachorros. Sempre lembro, tinha pelo menos 2 cachorros lá em casa. Então, crescemos assim, acostumados. Então, não vejo problema uma família resolver ter Aham. cachorro, né, um bichinho de estimação. E agora, o que preocupa são os argumentos que os casais usam para não ter filhos. E geralmente são argumentos egoístas.
Existem situações em que realmente não dá para ter filho, não dá. Mas aí é algum problema de saúde que não tem solução, algum problema de esterilidade que não pode ser solucionado. Existem motivos que justificam isso aí. Mas quando a gente ouve o pessoal falando hoje em dia, não quer filho porque quer uma carreira, quer se realizar profissionalmente, quer viajar, conhecer o mundo, filho dá trabalho, filho custa caro, filho dá problema, é verdade, e dá mesmo. Eu tive 4, não é? Nós estamos em E empate nisso eles, aí, né, reverendo? pois é, eles continuam a dar problema, mesmo deram problema quando era pequeno e continua dando preocupação agora já casados, me dando netos, né? A gente continua preocupado do mesmo jeito. Mas é assim que Deus estruturou a raça humana. A diferença que existe entre anjos e homens é que os anjos foram criados já no número definido. Tem tantos anjos hoje como quando no dia em que Deus os criou. Certo. Mas a raça humana não foi assim. Deus criou um casal e determinou que eles perpetuassem e preservassem a raça humana através da descendência. Então precisa ter um bom motivo para a pessoa não querer ter filhos. E via de regra os que eu ouço são motivos egoístas. Filho é uma bênção, mesmo que filho dá problema, custa caro, mas é uma bênção. E eu não gosto de dizer assim, mas muito desse pessoal que diz, muitos desses jovens que dizem assim, não quero saber de filho, quero viver minha vida, aproveitar a vida e tudo mais. Eu quero ver quando ele tiver 70 anos e não tiver ninguém ao lado dele. Não tem filho, não tem neto, não tem ninguém. 70 anos vai morrer num abrigo de idosos, sozinho. Dureza, hein? Eu resolvi ter o maior número possível de filhos pensando no meu futuro, né? Você Para que sabe que quando eu eu ficar acho que velho, eles vão cuidar de mim. a Gica está Quando aqui, eu ficar não? velho, né? A Gica está aqui? Não está, né? Senão eu ia pedir para ela reconsiderar, porque tem 4. Quem sabe não... Falar isso para ela até me mata, pastor. Não, ela quer neto, então, agora para frente, né? Quando casar, vieram os netos, coisas assim, né? Muito bem. Essa pergunta tem a ver com a atualidade e uma coisa que aconteceu no meio agora nosso cristão recente, né? Tem a ver com qual que é a percepção, a pessoa pergunta a opinião do senhor sobre uma situação que aconteceu recente, que foi de pastores que um dia creram nas escrituras, que creram que a Bíblia era suficiente, mas hoje creem que essa mesma Bíblia precisa ser contextualizada, ela precisa ser adaptada aos tempos que nós vivemos. Certo. Isso aí é uma postura que é bem antiga, né? Embora isso aí caso recente, né? Todo mundo sabe a quem se refere. Mas essa tendência é muito antiga, especialmente depois do surgimento do liberalismo teológico, na onda do iluminismo, século XVIII, especialmente, quando começou-se a questionar os relatos miraculosos da Bíblia à luz das descobertas recentes da ciência. O impacto da teoria da evolução de Darwin, por exemplo, o trabalho social ou a visão socialista de Karl Marx e a influência do ateu Nietzsche. São os 3 grandes nomes que estão no início dessa virada que teve contra o cristianismo no mundo ocidental. E aí se começou a questionar a Bíblia como sendo realmente um livro inspirado e que sempre seria atual por conta disso. Então, tem alguns críticos mais radicais, como, por exemplo, um alemão chamado Rudolf Bultmann, que ele diz que nem 10% do relato dos evangelhos sobre Jesus é real. 90% é invenção dos discípulos. E aí ele estava bem intencionado, ele dizia, a gente tem que desconstruir, tem que desmitologizar a Bíblia, tirar os mitos da Bíblia, para apresentar a sua mensagem para o homem moderno, que o homem moderno não acredita em milagre, o homem moderno está influenciado pela ciência, pelo racionalismo, pelo naturalismo filosófico. Então,
a Bíblia, para ele, é um livro muito antigo, lendário, mitológico, igual a esses contos de fadas e esses livros aí de outras religiões. Então, a gente precisa fazer uma releitura da Bíblia para apresentá-la de uma maneira que seja palatável ao homem moderno. E no caso desse pastor e outros em particular que chegaram a fazer isso, não é tanto mais a questão da ciência, mas mais a questão da identidade de gênero e da questão do ativismo LGTBQIA, WYJ, eu não sei mais quanto número tem aí. Então, com essa influência muito grande desses movimentos ideológicos, né, especialmente os de gênero, passou-se a ver a Bíblia como um livro ultrapassado, que tem uma posição muito homofóbica com relação a essas pessoas, e que então era preciso atualizar a Bíblia, não é? Então, é evidente que a pessoa, para dizer isso, o problema não é isso que ela está dizendo, o problema é o pressuposto, né, por detrás de que a Bíblia não é a palavra de Deus e que a Bíblia não traz uma mensagem relevante para os nossos dias. E que é o que nós cremos. Ela é a palavra de Deus e ela traz uma mensagem relevante, inclusive para essas questões de ideologia de gênero e questões afins, questões de sexualidade. Joia. E aí eu pulei aqui algumas porque eu lembrei de umas questões aqui e elas tocam nessa questão que o senhor falou, mas um pouco levando para o lado a pessoa pergunta que ela percebe, qual que é a dificuldade que inúmeros pastores e teólogos têm de expor os 3 primeiros capítulos de Gênesis como interpretação literal. E aí eu já vou emendar a próxima, que diz o seguinte: um cristão que não interpreta o nascimento de Jesus Cristo, eu imagino que é da mesma pessoa, sendo de uma mulher virgem e o livro de Gênesis como literal, ela pergunta, é um verdadeiro cristão? Aí eu não quero nem pensar tanto se ele é um verdadeiro cristão, mas nessa dualidade, né? Os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles são cruciais para você entender todo o restante da Bíblia, todo o restante. Se você tirar o relato da criação do homem e da mulher, distintos, porém semelhantes e iguais diante de Deus. Se você tirar o relato da queda do homem no capítulo 3, você entender que aquilo tudo é poesia, mito, lenda, saga, alguma coisa assim, ou seja, não histórico, você vai ficar sem o fundamento para algumas das questões que são desenvolvidas mais adiante na Bíblia. Qual a necessidade de um Salvador se não houve uma queda? Se não teve um momento em que o pecado entrou no mundo, através da decisão do primeiro casal, desobedecendo a Deus e colocando a si mesmos e seus descendentes num estado de condenação e miséria. Então, se Gênesis 3 não é real, então nós não havia necessidade de Cristo vir. O restante da Bíblia fica comprometido, porque você vê o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, fazendo uma comparação entre Adão e Cristo, em termos históricos. Por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem veio a salvação, que é Cristo. Ele faz essa analogia, não é? Adão seria um tipo de Cristo. Adão é o cabeça da raça, a queda dele trouxe desgraça para a raça humana que ele representava. Cristo é o cabeça de uma nova raça, de um novo povo, e o que ele fez na cruz vale para esse povo novo. Então, há uma analogia, tanto é que em 1 Coríntios 15, Paulo chama Jesus de o segundo Adão e o último homem, exatamente porque ele é o representante dessa nova raça. Agora, se você tira o caráter histórico dos primeiros 3 capítulos de Gênesis, tudo isso aí perde o fundamento, perde a credibilidade, não tem razão de ser. Com respeito ao relato da criação, aqui a gente precisa ter cuidado para definir os limites da discussão. Certo. A Bíblia não é um livro de ciência. Ela, quando narra fenômenos naturais, ela narra de uma forma fenomenológica. Por exemplo,
aquele episódio lá no livro de Josué, que diz que o sol parou, né? O sol parou para dar tempo para Josué destruir os seus inimigos. Cientificamente falando, a gente sabe que isso não é verdade. O sol não para, porque quem para, no caso, seria... Quer dizer, a ideia que ele tem, né, quando ele diz assim, o sol parou, é que a Terra é fixa e que o sol se movimenta. Certo. Né? Então, era uma visão geocêntrica, que a Terra é o centro do universo e tudo mais se movia em torno dela. Essa era a visão do Antigo Oriente das coisas. Então, quando a Bíblia fala dos fenômenos, se refere ao movimento dos planetas, aos fenômenos naturais, sempre descreve do ponto de vista do observador. A gente sabe que a Terra, ela não é fixa e o Sol gira em torno dela. Mas para nós que estamos na Terra, é assim que parece. Certo. Tanto é que até hoje a gente diz assim, o Sol nasceu. Aham. Né? E o Sol se pôs em plena época científica, não é? A gente diz isso aí. Então, o primeiro ponto é esse. Você tem que lembrar que a Bíblia não é um livro de ciência. Ela não descreve os fenômenos com linguagem científica, até porque isso seria impossível. Né? A ciência moderna, ela tem 80 anos, se muito, né? Então, seria você querer introjetar na Bíblia uma maneira de ver o mundo que ninguém partilhava naquela época. Segunda coisa, os limites da ciência. A ciência lida com fatos e com leis, com fatos que podem ser testados em laboratório, podem ser repetidos, podem ser examinados e tudo mais. Então, não é papel da ciência a metafísica, ou seja, aquilo que vai além do mundo natural. Então, a ciência não tem condições de responder como é que tudo começou, por que nós existimos. Essas grandes questões existenciais e metafísicas é do escopo da filosofia e da teologia. Então, a ciência ela não tem o que dizer a respeito disso, porque foge da competência dela. Então, o problema acontece quando o pessoal mistura as competências e quer fazer a ciência dizer alguma coisa que não é da competência dela, e aí se sentir ofendido porque acha que de alguma forma vai contra a linguagem bíblica e assim por diante. Eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum com 6 dias literais da criação. Porque, no fundo, Marcos, o problema é um só, Deus. Se Deus existe, não tem problema nenhum ele ter criado o mundo em 6 dias. Agostinho acreditava que ele tinha criado em 6 segundos. 6 segundos. Então, o problema com esse pessoal não é com o relato da criação. O problema desse pessoal é com Deus. Porque na hora que você admite a existência de um Deus todo-poderoso, eterno, que pode todas as coisas, qual é o problema o relato de Gênesis 1, 2 e 3? Problema nenhum. Muito bom, reverendo. Eu vou fazer umas perguntas aqui agora, que elas têm a ver com essa questão de teologia. O senhor mencionou lá Romanos e Paulo fazendo a comparação entre o Adão, cabeça federativa, e Cristo. E aí a pergunta dele tem a ver com a salvação que Paulo explica ali. Como entender a salvação de pessoas que não têm condições de entender o Evangelho? Como pessoas com deficiência intelectual ou aquelas que morreram ainda bebês? Certo. A dificuldade de responder uma pergunta dessa é a falta de informações na Bíblia a respeito disso. Certo. Então, a Bíblia não aborda essa questão de uma maneira franca e direta. Geralmente, quando a Bíblia fala da salvação, ela está pressupondo que as pessoas são capazes de ouvir, entender e crer ou não na mensagem do Evangelho. Naturalmente, a mão de Deus está por detrás de todas essas coisas aí, guiando e conduzindo. Então, não tem, além de passagens do tipo assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, você não vai encontrar muito pouca coisa na Bíblia a respeito disso. Então, a gente, em situações aqui como essas, a gente tem que calar, onde a Bíblia cala, e se guiar apenas por princípios. Eu posso não saber a resposta disso aí, mas eu sei que Deus é justo,
que Deus é misericordioso e bom, e que Ele não vai fazer nada que seja injusto com qualquer um de suas criaturas. Isso eu sei. Deus jamais vai cometer uma injustiça. Como Ele vai fazer nessa situação, eu não sei. Mas eu sei que não será de maneira injusta. E a gente descansa o coração nessa soberania e cuidado desse Deus bom, né? Exatamente. Tem Nunca uma falha. série de perguntas para as quais a gente não tem resposta. Aham. E a gente vai ter que confiar mesmo. E descansar no fato desse Deus que o senhor mencionou aí. Deus deseja que todos sejam salvos. Por quem Cristo morreu? Ixi. Olha, tem algumas passagens, isso aí dá uma briga boa, isso aí. Tem algumas passagens na Bíblia, essa é a dificuldade. Tem algumas passagens na Bíblia que falam do amor de Deus pelo mundo e do desejo de Deus que todos sejam salvos. 1 de Pedro fala disso. João 3,16, Deus amou o mundo, a passagem conhecida. A 1 Timóteo, capítulo 2, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então você tem uma série, um conjunto de passagens que dão a entender que Deus quer a salvação de cada indivíduo do planeta, que Deus quer salvar cada indivíduo desse planeta. Por outro lado, você tem outras passagens que parecem dizer o contrário. Quando Jesus, por exemplo, na sua oração sacerdotal, ele disse: eu não oro pelo mundo, eu oro apenas por aqueles que o Senhor me deu. Passagens onde diz que Cristo morreu pela sua igreja, Efésios capítulo 5. Morreu pela igreja para santificar, para purificar a igreja. Jesus, no Evangelho de João, várias vezes se refere àqueles que o Pai lhe deu. Não o mundo todo, mas aqueles que o Pai lhe deu. Então, como é que a gente concilia essas duas coisas? Então, várias respostas têm sido dadas. Uma resposta seria dizer que aquelas passagens que falam do amor de Deus e do desejo de Deus para que todas as pessoas sejam salvas, expressam o amor de Criador. Deus como Criador quer o bem da sua criação. Mas o amor salvador dele é somente para os seus eleitos, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. É a esses que ele vai efetivamente salvar. O argumento é que se Deus quiser salvar uma pessoa, quem vai impedir? Pode tentar suicídio quantas vezes? Não é? Feita a história do menino que eu contei, não é? Então, se Deus quiser salvar uma pessoa, se Deus quer salvar o mundo inteiro, o que impede Deus de fazer isso? Se você diz assim, não, mas ele vai respeitar o arbítrio humano. Se Deus for respeitar o arbítrio humano, não se salva ninguém. E Paulo, né? Ou imagina, né? Imagina Paulo. Então, essa é a primeira resposta, que essas passagens, elas falam do amor de Criador, que Deus quer o bem de todos. Entretanto, o seu amor salvador é destinado apenas para a sua igreja. A segunda outra abordagem é mais exegética. Ela pede que a gente examine essas passagens, onde está dizendo que Deus quer que todos sejam salvos. E se a gente examinar o contexto, a gente vai ver que todos ali não quer dizer cada pessoa que já existiu no mundo. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, que quando fala que está evidente que quando Paulo diz lá que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, o todos ali é toda categoria, é pessoas de toda categoria. No contexto está óbvio, Paulo está falando dos gentios, está falando dos judeus e está falando dos governantes e das autoridades. E pede que a gente ore por eles, porque Deus quer que todos sejam salvos, quer dizer, pessoas de todas as categorias, inclusive governantes. Então, se a gente der uma olhada nessas passagens universalistas, a gente vai ver que o todo ali não é cada um, mas é pessoas de cada situação na vida, cada raça, de cada status. Então, essa seria uma segunda saída. Eu, pessoalmente, creio que toda a evidência é a favor disso. Deus vai salvar somente aqueles que Ele quer. E os demais vão ser deixados à sua própria condenação pelos seus próprios pecados. E Deus não está cometendo nenhuma injustiça, porque Ele não está
tirando direito de ninguém. Ninguém tem direito a nada. Que direito nós temos? Nenhum. Então, Deus não está sendo injusto quando Ele resolve salvar alguns e não salvar todos. É a graça dele de novo sendo derramada sobre É, gente que merece o inferno e recebe o céu. exatamente. Você sabe que o senhor estava falando, eu lembrei de um professor meu que falava, falando sobre esse assunto, ele falou que o mundo jaz do maligno. Aí ele perguntou para a classe, vocês jaz do maligno? Não. Ah, mas aqui está falando que o mundo. Mas o mundo é quem? Não são todos? É. Ah, então a Bíblia usa... Aí ele explicou isso que o senhor falou. Algumas coisas para referir-se a um grupo específico, né? E isso ficou na minha cabeça, né? Eu falei, é verdade. A gente tem essa figura essa maneira de expressar, né? Todo mundo aqui bateu pau, né? Todo mundo mesmo, não. O que é heresia, reverendo? Tá. A palavra heresia é a tradução da palavra grega hairesis, que significa uma divisão. Aham. Então, uma heresia era um ensino que causava uma divisão na igreja. Ou seja, ele era um ensino diferente do ensino dos apóstolos. Ok. E introduzia uma divisão dentro da igreja. Então, esses falsos mestres eram chamados de heréticos ou aqueles que promoviam divisões por conta do seu ensino falso. Então, pegando agora no sentido mais usual do termo, né, uma heresia é todo ensino que não está de conformidade com o ensino apostólico, conforme a gente encontra nas Escrituras. Então, o que tiver contrário, o que não tiver de acordo é heresia. Agora, a gente precisa fazer a diferença entre heresia e erro teológico. Então, a heresia, ela toca em pontos fundamentais do cristianismo. Geralmente os heréticos, os primeiros heréticos do século I, do século II, eles introduziram divisões a respeito da pessoa de Cristo, do modo de salvação e da relação de Deus com o mundo, especialmente o gnosticismo. Então, eram questões que afetam a essência do cristianismo e, portanto, a salvação. Mas um erro teológico, ele não afeta a salvação do indivíduo. São em questões consideradas como secundárias. Então, por exemplo, ou o batista e o presbiteriano não podem estar certos. O batismo ou é por aspersão ou é por imersão, né? Agora, né, quem tiver errado aí não vai deixar de ir para o céu por conta disso, porque não é uma heresia. Não é você dizer que o batismo ele é por imersão ou o batismo é por aspersão. Não é uma heresia. Alguém está errado aí. Mas esse erro ele não toca nas partes centrais do cristianismo, né? Ou, por exemplo, dons espirituais, se tem dom de línguas ou não. Então, não chega a ser heresia, embora pode ter algumas consequências aí, mas não chega a ser realmente uma heresia. E agora o senhor comentando sobre isso daqui, lembrei de algumas perguntas que eu li aqui, mas olha só, agora eu não vou encontrá-la, mas se eu encontrar novamente eu vou voltar, mas como podemos entender, ainda dentro dessa área que o senhor falou, a linha tênue, e aí tem a ver com, não vou fazer outra pergunta antes, o espírito maligno enviado da parte do Senhor para atormentar a Saul, pode ser compreendido como um estado de ânimo? E aí, talvez a pessoa estava pensando naquilo que o senhor tem falado essa semana, né? Como depressão, bipolaridade, paranoia. Se sim, posso entender que meu estado de angústia
pode ser um espinho na carne posto pelo próprio Deus? Vou voltar, você quer que eu leia de novo? Não, vamos tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo destrinchar aqui. Olha, existe uma diferença entre opressão maligna e a pessoa sofrer de um distúrbio mental. Certo. Né? Então, a pessoa pode ter problemas como bipolaridade, esquizofrenia e tudo, e não tem nada a ver com ação maligna. É, infelizmente, o estrago causado pelo pecado na personalidade humana, que se manifesta de muitas maneiras, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e assim por diante. Então, eu não me apressaria a imaginar que o estado de esse estado psíquico, mental que a pessoa está atravessando, isso aí é um espírito maligno. Né? Esse não seria o primeiro diagnóstico. Até porque o exemplo que é usado aí, o de Saul, é bem específico. Saul tinha sido colocado por Deus como rei de Israel, tinha a responsabilidade de servir a Deus no serviço do seu povo, e ele se virou contra Deus. Sim. Ele rejeitou a Deus e queria, na verdade, Deus tinha tirado o Espírito Santo da vida de Saul. Aqui é importante lembrar que quando no Antigo Testamento fala que Deus tirou o Espírito Santo de alguém, ou quando, por exemplo, Davi no Salmo 51 diz, não tira de mim o Espírito Santo, é o Espírito Santo enquanto unção para a pessoa realizar aquele trabalho, né? Deus tinha tirado o Espírito Santo, com o qual Saul tinha sido ungido, e agora mandou um espírito maligno para atormentá-lo por conta dos seus pecados, da sua rebelião e do desejo que ele tinha de matar Davi, que ele sabia que era o sucessor, não é? Então é um caso grave de apostasia, de rebelião contra Deus. Então não dá para pegar o caso de Saul, não é? E transportar para a vida de um crente, não é? Sim. Um crente que está sofrendo algum problema mental, aquilo é um espírito maligno da parte de Deus, não creio. Agora, que Deus manda espíritos malignos atormentarem pessoas, a gente tem que lembrar que os espíritos malignos, eles são anjos caídos. E como anjos caídos, eles estão debaixo do poder de Deus. Satanás não é um poder independente que faz o que ele quer. Satanás é um pitbull na coleira. Deus manda ele, solta ele, prende ele quando ele quer. Então, nesse sentido, a gente percebe, por exemplo, no Novo Testamento fica mais fácil, né? 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim, para que não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, me foi colocado um espinho na carne. Quem colocou esse espinho na carne de Paulo? Deus, não é? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Deus usando Satanás para afligir a vida de Paulo, para que Paulo vivesse quebrantado e humilde diante dele. Então, Deus pode dispor de todas as suas criaturas, do jeito que ele quiser. Ele pode, como no caso de Jó, né, autorizar inclusive Satanás a fazer aquilo que Satanás queria fazer. Então, Deus pode sim, mas eu não creio que Deus mande espírito maligno para o crente, mas que ele aflige os ímpios e os descrentes e os rebeldes, com certeza. E essa angústia e espinho na carne, diante do que o senhor... Não, são duas coisas São bem coisas, distintas. né? Uma coisa, outra coisa, como já dizia o goiano, né? Como podemos entender, e aí em cima do que o senhor tem pregado essa semana, a linha tênue entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, andando juntas, no desenvolvimento da nossa salvação dentro do contexto humano da ansiedade e depressão? Sim. Olha, essa relação se a gente for tentar entender a relação soberania de Deus e responsabilidade humana em termos de compreensão lógica, nós estamos destinados ao fracasso. Porque a Bíblia apresenta
a soberania de Deus, o controle de Deus, o domínio de Deus sobre toda a sua criação. Esse é o nosso Deus, ele não é menos do que isso. O nosso Deus, ele não é um Deus que está à mercê das decisões humanas e cujos planos podem ser frustrados ou qualquer coisa assim. O Deus que a Bíblia apresenta é o soberano Senhor dos céus e da terra. Ele faz o que lhe apraz e nenhum dos seus planos é frustrado. Por outro lado, ele criou seres morais, anjos e homens, com responsabilidade pela... Então, de uma forma que a gente não sabe como, Deus continua sendo... tudo que acontece porque Deus assim desejou, mas de uma maneira em que ele não é o autor do pecado e nem fica tirada a responsabilidade da criatura. Então, não dá para entender isso. Né? Logicamente, não dá para entender. Porque se Deus já decretou tudo o que existe, qual era a culpa de Judas? Deus já tinha decretado na eternidade que ele ia trair Jesus. Então, qual é a culpa de Judas? Mas aí a Bíblia culpa Judas. Né? Chama de filho da perdição. Foi para o seu próprio lugar. Diz que Satanás entrou no coração dele. De uma maneira que a gente não sabe compreender, Deus é absolutamente... E nós somos responsáveis pelas decisões e pelos atos que nós decidimos praticar. Aplicado isso à questão da ansiedade, da questão da depressão e tudo mais, isso na prática se traduz da seguinte maneira: eu oro a esse Deus soberano que tem poder sobre as circunstâncias, e a Ele eu suplico graça e misericórdia para viver no meio da minha angústia, sabendo que Ele pode fazer isso, sabendo que Ele pode me dar propósito, Ele pode me mostrar a razão do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu uso os recursos que estiverem ao meu alcance para eu sentir alívio. Então, se meu caso é medicamentoso, por exemplo, então eu posso tomar um medicamento que vai ajudar na minha ansiedade e na minha depressão. Existem técnicas que os conselheiros cristãos costumam empregar para ajudar a pessoa que está deprimida. Memorização de versículo, cantar, recitar determinadas passagens, ter alguém com quem conversar. Então, ao mesmo tempo em que eu dependo desse Deus soberano, eu vou usar todos os meios que Ele já deixou à minha disposição para que eu tenha saúde mental. Então, na prática, funciona assim. Eu, de joelhos, orando ao Deus soberano, me levanto e vou fazer o que eu posso para eu poder ficar bom, me sentir melhor. Funciona dessa maneira, pelo menos no meu caso. Tá certo, reverendo. Ainda mais algumas perguntas sobre... Mudar um pouco o tema agora. Vamos falar de evangelismo. Bora. Como o senhor acredita que é a maneira mais eficaz de evangelizar uma pessoa? Quais questões são inapropriadas para mencionar com alguém que ainda está sendo evangelizada? Certo. Eu acho que hoje a melhor maneira de evangelizar é a amizade. Ainda é olho no olho, né? Um por um. Pessoas que falam para os seus amigos, têm a oportunidade de compartilhar, de orar por outros. Essa eu acho, sempre foi a melhor maneira de evangelizar. Hoje em dia, por conta do surgimento da internet e das redes sociais, Deus abriu uma grande porta. Muita gente que nunca iria para uma igreja e que não tem amigos cristãos, tem contato com o Evangelho através da internet. Então, isso é uma outra coisa que tem maravilhado. A gente tem ficado espantado com isso, né? Eu poderia dar aqui testemunhos impressionantes de coisas que eu já vi. Agora, se a gente tiver a oportunidade de apresentar ou de evangelizar uma pessoa, a gente deveria focar no que é essencial mesmo. Primeiro, o estado em que aquela pessoa se encontra, a gente tem que, de alguma forma, levar aquela pessoa a ver que ela não está bem com Deus, que ela está debaixo dos seus pecados e da justa condenação de Deus. Falar da suficiência da obra de Cristo e da graça de Deus mediante a fé
a pessoa que se arrepende, a pessoa que se humilha diante de Deus. Focar nesse ponto. E não sei se você lembra, Marcos, aqui eu acho que muita gente vai lembrar, eu era recém-convertido e eu evangelizei muito usando um folhetinho chamado As 4 Leis Espirituais. Sim. Eu posso não concordar hoje com o apelo que faz no final, né? Escreva aqui o seu nome, se você tal. Mas ele pega exatamente esses pontos. Você é pecador, Deus ama você, você é pecador, Cristo morreu pelos seus pecados, se você crê em Jesus Cristo, você tem o perdão de pecados. Então, eram as 4 leis aí, que resume bem o que você deve fazer. Então, eu evitaria, se for evangelizar uma pessoa, eu evitaria tocar em assuntos que vão causar polêmica, né? e vão desviar o ponto, né? Vão desviar. Então, se por exemplo a pessoa for católica, você está tentando ganhar aquela pessoa para Jesus, não é a hora de bater em Maria, né? Porque na hora que a pessoa se converte, de fato, por si mesmo ela vai ver que só tem um Sim. mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. E assim por diante. Sabedoria para focar na pecado e redenção, mediante Jesus. É isso que a gente devia fazer. Muito bom, reverendo, muito bom, muito boa sugestão, né? Às vezes a gente quer falar sobre tantas coisas, mudar tantas coisas, mas o essencial fica de fora, né? Isso daí. Ainda, essa daqui eu não tinha marcado, mas eu vou colocar junto. Devo participar de um grupo de evangelismo se uma das partes do evangelismo envolver carismas do Espírito que não concordo? Deixa eu ver se eu entendi aí. A pessoa está perguntando... Se ela deve participar de um grupo de evangelismo se uma das partes do evangelismo envolver carismas do Espírito que eu não concordo. Eu não sei se eu entendi. Será que está falando de línguas? Línguas, alguma coisa É assim? alguma coisa assim, né? Que eu estou pensando por carismas do Espírito, essas questões. Geralmente quando o pessoal fala em carisma do Espírito Santo é línguas. É, Línguas, sonhos, visões, revelações, essas isso coisas aí, assim. não é? É uma questão pessoal, né? É muito pessoal, né? É muito pessoal Eu essa tenho daqui. excelentes amigos que são... Lutero é paradigmático. Lutero queria uma reforma na igreja católica da sua época, mas ele não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja. Ele só saiu porque... E ela... Chegou um momento que ela essa pessoa não aguentou mais, não tinha condições de fazer o ministério. Ela tinha um ministério, essa pessoa tinha um ministério de ensino, da liderança por conta daquilo que... E a pessoa era bem moderada, assim, não falava Calvino. Eu disse para essa pessoa, olha, evita as seguintes palavras: Calvino, reforma, calvinismo, predestinação, lapsarianismo, evita tudo isso, né? Ensine Bíblia. Mesmo que a pessoa fazia isso, entretanto, a liderança da igreja sacou logo, né, que E não, não. E aí a pessoa vaza. teve que sair. Mas enquanto puder ficar, vai ficando. Vai ficando. Eu conheci uma menina que até foi equipante nossa aqui. E tal. Um dia ela me escreveu justamente sobre isso. Porque ela queria combater algumas coisas que ela tinha ouvido. E ela começou a estudar e pegou uns livros desses reformados que ela queria ler aqueles livros e combater aquele ensino. E ela falou, só que eu me rendi a eles. Ela falou assim, e o que eu faço? Eu falei, segue na sua igreja. Ela me mandou um recado, falou, olha, o pastor falou que eu preciso parar de ensinar essas coisas aqui. E acho que ela não estava usando os termos. E foi o dia que ela resolveu sair. Em meio a muitas coisas que preenchem, um pouquinho daquilo que o senhor tem falado aqui, em meio às muitas coisas que preenchem as nossas mentes no cotidiano, trabalho, estudos, vamos viver com nossas vidas dia a dia, olhando para a eternidade e desejando essa eternidade. Olha, tem um não convidado aí. Ó. Tem o quê? Um gato entrou aí. O gato entrou aqui embaixo? E era preto.
E era preto. E ele entrou por aquela porta que eu vi quando ele Não, entrou ele ali. foi, ele está aí Ele está embaixo. aqui embaixo. Deve ser do David esse gato. Gente, se apegar às realidades do mundo é a tendência natural, é a nossa inclinação natural. Se a gente deixar, não precisa fazer força. Então a gente vai cada vez mais se tornando. A graça de Deus nos é dada através daquilo que a gente chama de meios de graça. Meios de graça são instrumentos pelos quais esse favor de Deus chega a